do pão de Deus. Mas Ruth não. Ela veio de fora. E ela não foi no cangote de Boaz. Ela não foi em seus seios. Ela não foi em seus lábios. Ela não foi em suas partes íntimas. Ela foi aos seus pés. Que mulher é essa que quer algo de mim? Que mulher é essa que quando quer um favor de um homem, de vez satisfazer ele de outra forma, vai aos seus pés? Essa mulher é muito mais que uma mulher. Ela não é uma prostituta. Ela não é uma qualquer. Ela quer ser redimida de verdade. Ela não quer o favor daquele homem rico. Ela não quer dar prazer para ele apenas sexualmente. Ela quer ser assenhorada. Ela quer ter um marido. Ela quer ser submissa a um homem de verdade. Como Ruth foi. Essa noiva ficou ali na mesa dos judeus, recebendo suas migalhas. Mas os cães também comem da mesa dos seus senhores. Com todo respeito. E havia um povo que só recebia migalhas do Senhor. Porque o povo de Deus era Israel. Eles estavam sentados sobre a mesa. E se esqueceram que havia um Davi no trono. E Davi falou assim: eu jurei ao meu melhor amigo que eu não deixaria nenhuma das suas descendências mendigar. Você sabe alguém aí que era descendência dele? Tem Mefibosete lá. Quem é esse? Mefibosete. Ele é descendência do meu melhor amigo? É? Então leve a carruagem, chame-o a mim. Eu quero que ele coma na minha mesa. Estava Mefibosete ali na sua miséria. Mas ele sabia que havia um sangue real em suas veias. Mas eu não preciso ficar falando: ah, eu era... Não, vou levar a vida. Eu sei quem eu sou. E no dia que Mefibosete se conformou com a sua situação, ele disse: embora eu seja da linhagem, né? Porque eu sou filho, eu sou neto de Saul. Saul foi rei. Eu sou da linhagem de um rei. Mas vou ficar aqui, eu entendo. Eu vou pagar o preço que meu avô fez lá. Vou ficar aqui na miséria. Eu não tenho o que fazer. Para onde eu vou, eu não tenho pernas. As minhas pernas deformadas. Eu ando com ajuda de muletas. Não tem para onde ir. Vou ficar aqui na miséria. Mas um dia chegou a carruagem real. E disse: quem é Mefibosete? Sou eu. Davi está te chamando. Entre na carruagem. Mefibosete não sabia onde enfiar a cara. Porque além de pobre, sujo, fedido, ele era deformado, deficiente. Davi falou: mas Davi tem seu jeito. O Espírito Santo sempre dá um jeito. Dei um banho nele. E ele se perfumou com as mirras, com os óleos essenciais ali cheirosos. E ele vestiu as vestes reais. E quando ele sentou na mesa, Davi pôs na mesa bem alto. Ninguém via seu defeito. Só via ele sentado à mesa. E estava ele ali sentado na mesa. Porque ele ouviu a voz. E ele não falou como aquele soldado que rejeitou aquela carta de libertação de Abraão Lincoln. Eu não sou, não, isso aí não é para mim. Eu vou morrer mesmo, eu aceito minha condição. Ele falou assim: é do rei, então eu vou. Quando Deus falar, ouça o que Deus quer te falar. Então estava ali Deus, vamos voltar aqui. E Jesus amou o mundo. Deus amou o mundo, enviou seu filho. Mas ele amou uma mulher gentia, porque a sua judia não queria ele. Então teve que ser uma mulher gentílica. Mas não tinha espaço para ela. Porque o quadro já estava pintado, diz o profeta. A semana já estava ali cumprindo. Ele cumpriu 3 anos e meio. E mais 3 anos e meio são 7. 3,5 com 3,5 são 7. Não tem espaço para a noiva gentílica. O profeta prega a brecha. E ele fala: Deus abriu uma brecha onde não tinha. E dali daquela brecha, assim como ele fez Adão dormir. E com a perícia de suas mãos, tirou uma mulher dali. Assim como ele sacrificou o seu filho. E de uma pequena brecha, ele tirou uma noiva espiritual. Ele abriu uma brecha nas 70 semanas de Daniel. Na 70ª semana. E dali ele tirou as eras da igreja. Então agora, ele fala no Calvário, ele fala: Pai, está consumado a obra da redenção. E ele volta. E Tomé não acredita que é o Senhor Jesus, quando os discípulos falam que viram Jesus. E de Tomé, não acredito, só acredito vendo. Jesus aparece para Tomé: veja aqui, Tomé. E Tomé toca. E Jesus fala assim: agora você crê em mim, Tomé? Eu creio. Saiba que haverá um povo que não vai me ver, mas ainda assim crerão em mim. E eles serão bem-aventurados. Um povo que não andou comigo tangivelmente. Um povo que nunca viu minha silhueta. Nunca viu a minha face. Mas eles crerão na minha voz.
Só que os discípulos não queriam que ele fosse embora. Falou, não vai, Senhor, fica conosco. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito da verdade não vai poder vir. Se eu não for, o Consolador não vai poder vir. Eu não posso ficar com vocês. Eu tenho que ir. Diz o profeta, eu tenho que ir. Eu tenho que trocar de máscara. Eu preciso trocar de máscara. Tem muita coisa a fazer. Quando eu disse que está consumado, é obra da redenção. Há muita mais coisa a fazer ainda. Eu tenho que ir. Mas olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. E então sereis as minhas testemunhas. Mas fica em Jerusalém, até ser revestido. E depois serão as minhas testemunhas. E foi isso que fez os apóstolos. Em Atos 2, o Espírito Santo desce e cumpre o que disse em Atos 1. Amém? Perdoa-me. E agora está o discípulo pregando. E nenhum daqueles 11 foi chamado para começar a era. Jesus já tinha abrido a brecha. A era já tinha começado. Mas nenhum daqueles poderiam começar as eras. Eles são os 12 que vão se assentar. Um dos 12 anciãos. Não tem nada a ver com as eras da igreja. Eles são judeus. Eles têm a ver com a 70ª semana. Então teve que ir em Paulo. Porque Pedro, diz o profeta, antecipadamente levantou Matias. Mas Deus levantou Paulo. Porque era com ele que ia começar as eras. E vem Paulo, que era batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e dá o start inicial às eras da igreja. Porque Deus tinha um plano, uma noiva no fim dos tempos. Amém? Só que Paulo, assim como Eva foi enganada, eu temo que essa igreja, a era da igreja, porque das eras da igreja, Deus levantaria uma igreja para ele. Eu temo que ela seja enganada. E assim como ele temeu, aconteceu. Deus criou o mundo se corrompeu. Deus tirou um povo do mundo, e esse povo não aceitou ele. Deus tirou uma igreja então, mas a igreja também se corrompeu, como Paulo tinha previsto. Então vem Irineu, amém? Não deixe Satanás fazer que você durma. Você não pode morrer em meio a anjos. Então veio Paulo, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele temeu que a igreja cairia, e a igreja caiu. A igreja de Deus caiu. Então vem Irineu, o primeiro reformador. Depois vem Martim, o soldado, o segundo reformador. Vem então Columba, o terceiro. Lutero, o quarto. John Wesley, o quinto reformador. E o sexto mensageiro. Mas os 5 reformadores eram trinitarianos. Eles tinham parte da palavra. Paulo tinha toda a palavra. Então ele foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Irineu, Martim, Columba, Lutero e John Wesley eram homens de Deus, mas só eram reformadores, eram trinitarianos. Eram trinitarianos. Não tinha toda a palavra. Mas o 7º mensageiro, ele tinha que ser como o primeiro, porque ele traria toda a palavra novamente. O 7º mensageiro não poderia ser reformador como os outros 5, porque um reformador chega diante da pedra estabelecida e fala, temos que trocar, vamos reformar essa pedra. E eles tiram o piso, põe a outra e fala, agora está mais bonita. Faça isso com todos os outros pisos. E o piso fica polido, fica mais bonitinho. Mas o 7º não poderia ser reformador, porque ele é um restaurador. Ele não podia chegar na pedra estabelecida e falar, vamos trocar isso, como os trinitarianos fizeram, como os reformadores fizeram. Não é preciso tanto. Ele falou, não posso trocar essa pedra. Ela está fundamentada pelo Criador. Eu não sou reformador, eu sou restaurador. Eu não vou arrancar ela, eu vou restaurar ela. Enquanto os reformadores estavam reformando aquilo que Deus já tinha posto, como se tivesse algo errado. Não bate. Se tem um único Deus, isso não bate. É 3. Não bate. Mulher não contra. Não, nada a ver, isso é para os judeus. Não, eles começaram a querer reformar. O restaurador falou assim, não pode restaurar. Não pode reformar. É a pedra estabelecida. É sobre essa pedra que ele vai edificar a igreja dele. Não pode ser trocada. Tem que ser restaurada. Então manifesta Malaquias 4, ele começa a restaurar a fé dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E ele não troca a peça, ele pule ela, ele limpa ela, ele faz tudo que é necessário para que aquela pedra que foi uma vez posta continue sendo a mesma. Porque tem que ser a mesma igreja de Pentecoste, o mesmo Espírito que guiou eles, a mesma coluna de fogo que estava lá, é a mesma aqui agora. Não pode ser trocada. Então o 7º monte tem que ser um restaurador.
e não reformador. E é por isso que, por se ele restaurar e não reformar, que ele também batizou em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa a aparecer naquela pedra polida pelo restaurador foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus. Para quê? Para receber o dom do Espírito Santo, para você abrigar a deidade. Para se cumprir o que ele disse: serei convosco e em vós. Não sobre vós, não ao seu lado, mas em vós. Olha, vocês me vereis, mas o mundo não me verá mais. Mas vocês, meus filhos, me verão. O mundo começou a procurar a semelhança de Moisés com Jesus, mas não é igual a Moisés. Não parece com ele. Quando Jesus foi ao céu, uns falavam: olha, esse parece com Jesus Cristo. E por isso eles foram chamados de cristão, não porque eles pertenciam a alguma igreja, porque eles pareciam com Jesus Cristo mesmo. Mas eles falaram assim: não, mas eles têm que morrer, porque eles não têm nada a ver com Deus. Porque Deus não é assim, Deus é assim, assim, assado. E diz o profeta: Deus já estava andando sobre a terra, e eles não reconheceram o Senhor Deus, porque agora ele tinha trocado de máscara. Mas Wesley, você falou que ia pregar sobre imagem e semelhança. O que isso tem a ver? Tudo. Adão corrompeu a imagem e semelhança de Deus, mas o último Adão, que era o próprio Deus, se levantou de novo. E não só te fez ser imagem e semelhança, mas manifestar o poder da imagem e o poder da semelhança de Deus. Mas quando ele foi ao céu, ele mandou o Espírito da verdade, e ele viu que os seus o rejeitou, ele teve que tirar uma noiva, uma igreja gentílica. Essa igreja também se corrompeu, e essa igreja perdeu de novo o que é essa imagem e semelhança, porque ela ficou ofuscada com os dogmas e as suas organizações. E o profeta fala: Deus não trabalha com organização, Deus trabalha com organismos. Deus não trabalha com organização. Um homem que faz o povo trabalhar para si, ele trabalha com organismo. Ou seja, a gente trabalha para o corpo. É diferente. Amém? Deus tem um organismo vivo, e essa é a sua igreja. Mas ela é viva. Amém. 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 Mas agora estava o profeta sobre a terra. E ele começa agora a restaurar todas as coisas. E ele começa a trazer tudo aquilo à tona de novo, porque ele cumpre Apocalipse 10:7. E ele começa a soar a sua trombeta. Perdão. E os mistérios de Deus começam a ser manifestados. Amém? E ele começa a revelar as coisas que ninguém mais sabia. E ele começa a falar: olha... Ele começa a revelar coisas que só os homens secretos sabiam. Ele fala: olha, não se preocupe. Não se preocupe com o comunismo. Não, quando tiver o homem no poder e ele for comunista, não se preocupe. Porque o comunismo não vai matar a noiva. O comunismo não vai perseguir a igreja de Deus. O ecumenismo vai perseguir. Não se preocupe com o comunismo. Ah, também tem mais uma coisa. Ele começa a falar tudo. Começa a falar tudo. Assim como o profeta fazia com o rei da Síria, que falava nas suas câmaras secretas. Amém? Não tem essa passagem? Que o rei orquestrava: vamos atacar Israel. Eliseu já sabia de tudo. Elias sabia de tudo. E ele falava para os soldados. E a Síria falou assim: ah, mas também eles têm um profeta lá que revela tudo que a gente fala em secreto. Aí estava agora o ministério de Elias, naquele homenzinho. E ele falou assim: olha, quando os Acabes aparecer, não se engane, quem manda é Jezabel. E Acabe era rei, mas quem dava ordem era Jezabel. Porque ela sabia satisfazer Acabe. E depois que ela satisfazia Acabe, ela falava: eu quero isso. Ele ia e fazia o que ela queria. Porque ele sabia que ela satisfazia os desejos dele. E ele fala: não se preocupe com os Acabes. Quem manda, na verdade, é Jezabel. É a grande prostituta. Porque é ela que sai enganando todas as nações da terra com o seu cálice. Então não se preocupe com os presidentes que são ditador. Quem manda é Jezabel. Quem manda é Jezabel. Mulher que se diz profetiza, que tem a palavra. A grande prostituta, você sabe quem é, não é? Não preciso falar, não sinto em falar. Mas você sabe quem é essa organização? É ela que manda por trás dos panos, porque ela satisfaz os governantes da terra e ela pede favores em troca, eles cumprem os favores. Então aparece Acabe lá: não, porque nós temos que fazer isso. Mas quem mandou foi ela. A grande prostituta. E ele fala: não se preocupe. Ele começa a falar todo o plano. Não se preocupe. Porque aí, quando tiver na minha nação, quem governa é um comunista, eles não vão fazer nada com a gente. Mas quando surgir um ecumênico, um líder espiritual, um líder de uma nação, que fala: olha, nós temos que parar com as guerras, temos que ser um só, porque Deus é amor. Olha, vocês não podem obrigar os pastores a casar gays não, hein? É contra o cristianismo.
Mas também vai ser contra o cristianismo pregar o nome de Jesus, porque é blasfêmia contra a Trindade. Então, com esse, diz o profeta, esse tem que temer. Não é com o comunista, ele vai matar. Esses são cão de guerra, não tem noção do que faz. Mas o ecumênico não. Ele está atrás da palavra, fingindo. Ele fala, ele tem aparência de... Ele fala que ele tem aparência de ovelha, mas fala como dragão. Ele tem aparência de piedade, mas ele nega a eficácia da mesma. E ele vai falar, eu vou proteger todos vocês, não se preocupe mais. O comunismo não vai matar vocês, não se preocupe. Nada que fira o cristianismo vai acontecer. Mas o nome de Jesus Cristo fere o cristianismo deles. A Santa Ceia fere o cristianismo deles. Então vai perseguir nós. Amém? Mas os profetas, não se preocupe. Deus vai te tirar antes desse tempo. É pouco isso para você? Eu acho que é. É difícil, as tribulações da vida não é difícil? Quando teve aquela época de pandemia não era difícil, não podia trabalhar direito, a comida estava escassa, era tribulações. Ele vai te livrar da grande tribulação. E essa é a sua reação? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E esse homenzinho começa a revelar tudo. E aí os pais, quem está revelando essas coisas? Tem um espião em nosso meio? Não é não. Alguém está traindo aqui nós? Não é não. Quem que é? Tem um homenzinho lá de Kentucky que está pregando isso. Um pregador? Aquele homenzinho que não sabia nem falar púlpito. Quando eu vi essa passagem, eu falei, mas, perdoa a expressão, eu falei, o homem que fez isso é um idiota. O meu Branco estava pregando uma palavra tremenda, e quando ele termina o sermão dele, chegou e falou, ô irmão Brana, sua mensagem estava tremenda, mas tem uma coisa errada. Meu Deus, que imbecil, meu pai, que imbecil, me perdoa a expressão. O homem suando a camisa, entregando a palavra, o outro fala assim, a sua mensagem foi boa, mas tem algo errado. O profeta ficou constrangido, meu irmão, fala para mim o que está de errado, eu quero consertar. Não tem nada a ver com sua mensagem não. É que o senhor fala inglês errado, seu inglês é ruim, né? O senhor não sabe falar púlpito, o senhor fala púlpito. Que idiota. O profeta não sabia nem falar púlpito, ele falava púlpito. Ele não sabia, ele não era letrado. Mas ele sabia os mistérios de Deus. Que idiota. Aquele imbecil tentou constranger o profeta. Falou, você não sabe falar púlpito? O senhor fala púlpito? Que inglês é esse? Mas um dia, me perdoe, irmãos. Aquele homenzinho que falava púlpito, um dia ele chegou numa ocorrência, chegou um pai com uma criança morta, falou assim, meu filho já morreu, eu não deixei enterrar não, eu quero saber como é que ele está, irmão Branco, eu creio que o senhor é um homem de Deus. O irmão falou, não posso fazer nada, eu não posso fazer nada sem Deus ordenar, mas eu vou orar pelo seu filho, porque isso eu sei fazer, eu sei orar. E ele orou, e ele ligou para o irmão e falou assim, ei, fala o nome dele, esqueço, eu encontrei seu filho. Ele estava morto. Eu estava orando aqui. E vasculhando as dimensões. Eu encontrei o seu filho adorando como se fosse um grande diamante. Ele estava junto com as outras teofanias adorando. Eu encontrei ele. Você encontrou? Sim. Ele estava adorando? Estava. Sabe o que me pega? É isso aqui, ó. Me diz uma coisa. Você quer que eu chame ele de volta? O homenzinho que falava púlpito, mas tinha o poder da voz de arcanjo. Eu encontrei ele vasculhando aqui dimensão. O homenzinho que falava, me perdoa meu inglês, eu não sei falar inglês direito. Eu só tenho até a 7ª série. Mas ele tinha intimidade com Deus. Aquele homenzinho que falava púlpito. Ele falava púlpito, meu Deus, que inglês é esse?
Mas ele falou assim, olha, eu encontrei ele aqui. Me diz uma coisa, você quer que eu chame ele de volta? Não, me diz uma coisa, irmão Brana. Ele está adorando a Deus, está. Então deixa ele aí. E aquele imbecil foi constrangendo aos profetas. Você fala, púlpito, se ele soubesse quem era aquele homem. Se ele soubesse que estava Deus em morfe ali. Se ele soubesse que Jesus tinha trocado a máscara. E era o próprio Cristo andando na terra, um Cristo ungido, que pegou o desejo do Senhor Jesus Cristo de ter uma noiva. E não tinha espaço para ela na 70ª semana. Ele abre uma brecha. E esse profeta traz essa noiva para ele. Ai, não é uma mulher que rebolava. Ela não sabia andar. Ela era antiquada. Ela não tinha beleza, ela não era pintada. Ela não tinha seios fartos, ela não tinha corpo, sabe assim, que chamava atenção. Ela não andava, sabe, de uma maneira que chamava atenção de homem algum. Ela era uma mulher assim que andava apenas na santidade, mas era aquela que o Senhor queria. É uma noiva que não tem aparência, não tem seios fartos, que pode amamentar grandes multidões, não pode financiar grandes missões, não tem nada que atraia aos olhos daqueles que gostam de dinheiro e prazeres, mas é aquela que Deus quer. E esse homem agora prega em 62 a mensagem, a estatura de um varão perfeito. E ele fala, aqui está a imagem de Deus, meus filhos. Vocês não sabem o que é essa imagem de Deus? Aqui está, lê a mensagem, estatura de um varão perfeito. Aqui está a imagem de Deus e a manifestação da imagem de Deus. No ano seguinte, 63, ele prega os 7 selos. E ele fala, aqui está a semelhança de Deus. Aqui está a semelhança de Deus e a manifestação da semelhança de Deus. E não é só o profeta que tem a mecânica, mas ele tem a dinâmica. Ele mostrou a imagem e semelhança e falou, não só nas suas mensagens, mas ele mostrou com a sua vida. Amém? Não, mas eu estou pescando aqui no meu momento de folga, mas tem um peixinho morto, então ressuscita. E o peixinho volta à vida. Não, mas tem uma criancinha aqui que quer enxergar. Vamos orar pelos seus... Mas não tem nenhum globo ocular? Não tenho. Então, mas qual olho você quer? Qual cor? Azul? Toma o globo ocular. Não, Pierre Green fala que a primeira vez que ele viu o irmão Branham na sua campanha, tinha uma criança que nasceu sem os pés, ele jogou um papel, um manto, alguma coisa assim nos pés da criança, e Pierre Green falou que viu fazendo assim, ó, debaixo do pano, e quando tirou tinha um pé de um bebê ali. Ele ia orar no monte e aparecia no outro. Ele estava na sua casa um dia de folga. Não dorme não, igreja. Eu estou aqui para estimular a sua fé. Ele estava na sua casa, sabe fazendo o quê? Descansando, sem seu TV. E Pierre Green estava pregando. Ele estava vendo Pierre Green pregando. Quando o Pierre Green termina e vai para o escritório e liga para Pierre Green, a sua mensagem estava tremenda. Irmão Branham, me perdoe. Se eu soubesse que eu estava no culto, eu tinha te chamado no púlpito. Eu não estava no culto. Eu estava te vendo aqui de casa. Dinâmica e mecânica juntas. Imagem de Deus, porque todos que andou com William Branham falavam, ele parecia Cristo, imagem, mas ele mostrou também a semelhança, ele era como Deus, o poder da palavra manifestada. Um dia, o nosso profeta teve que parar de pregar não sei quanto tempo, porque todo mundo chamava ele de Jesus, porque tudo que ele fazia era igual a Jesus, a imagem e semelhança, e o poder da imagem, e o poder da semelhança, acompanhando aquele homem. Mas depois, um dia ele foi assistir uma pregação de Pierre Green. E Pierre Green estava pregando sobre Cristo. E o irmão estava sentado assim. E ele pregando, e Jesus Cristo ouviu os pensamentos dos discípulos. E o discípulo falou assim, quem de nós é maior? E ele ouviu os pensamentos deles. Quando alguém falava baixo, ele ouvia. Mas peraí, o irmão Branham também faz isso. Aí veio na mente dele, William Branham é Jesus Cristo. Ele falou, não, atenção de Pierre Green. Não, não é Cristo. Já falou para mim que ele não é. Ele não é. Aí eu estou pregando sobre Jesus, ele estava pregando. Aí falava, e Jesus, o homem estava andando, e ele estava no meio do povo, e ele sumiu, de um lugar para o outro. Eu falei, mas irmão, não fez isso. Ele estava pregando no monte, e quando ele abriu o olho, ele estava no outro monte, não sei quantos quilômetros. Jesus Cristo é irmão Branham. Não, ele falou que não é. Ele refutou o pensamento de novo. E toda a mensagem que ele pregou de Jesus Cristo, ele pensou, mas ele refutou o mau pensamento, porque é um mau pensamento, é um pensamento diabólico. E quando acabou a mensagem, o que o William Branham fez? Meu amado, é por isso que eu gosto de você. Você é um homem central. Você é um homem central.
por 3 ou mais vezes você pensou que era Jesus e você refutou o pensamento. Eu vi seu pensamento, parabéns. Eu não sou Jesus Cristo. Ele falou assim, como pode ser? Ele estava ouvindo meus pensamentos, me assistindo ali pregando. Aquele homem manifestou e nos mostrou. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Mas não é possível. Só Adão, quando estava no seu estado original, perfeito, que conseguiu. E Jesus Cristo, porque ele era o próprio Deus. E o William Branham, que nasceu em pecado. Ele manifestou as mesmas obras. Ou seja, assim como o profeta falou, não tem um que pode falar, ah, Deus, eu pequei porque é Adão. Deus vai falar assim, mas Jesus Cristo comprou o pecado de Adão. Ele levou o pecado. Essa desculpa não vale mais. Não tem ninguém que vai falar, ah, eu não consigo manifestar o poder da palavra, porque é difícil. O William Branham conseguiu. E ele disse, é só um espelho, porque vocês continuarão levando essa mensagem. No seu dia ele falou assim, haverá jovens que levarão essa mensagem, que são os pregadores de hoje em dia, que já são velhos. Vocês continuarão essa mensagem. Amém? Amém. Que mensagem é essa? É aquela mensagem que você lê assim e fala, ah, eu creio no profeta. Você nem sabe quem é seu profeta, ô jovem. Ô irmão, não é só jovem, tem irmão que nem sabe quem é o profeta. E esquece que a fé de rabo está na mensagem. Por que eu fiz questão de pregar essa mensagem e não uma mensagem voltada definitivamente só para os jovens? Sem me preocupar com as coisas que são extremas. Não, vou pregar tudo que o Senhor me deu. Por quê? Porque assim como eu era jovem e ouvi uma mensagem como esta, e eu falei, o que é 7 semanas, Daniel? O que é os 7 selos? O que é essa imagem e semelhança de Deus? O que é esse poder de transformação? Sabe o que eu fiz? Eu fui atrás para saber o que era. Por isso que eu não privei essa mensagem e deixar ela mais simples. Falei, não, eu vou pregar do jeito que a gente tem que saber. Porque quem ficar curioso, vai atrás e vai absorver a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. E esse profeta manifestou tudo. Ele mostrou a mecânica e a dinâmica. E ele falou, olha, não me sigam, mas aquilo que eu pregar veio de Deus. Sigam a palavra. Fique com a palavra. Amém? Coloque-se de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nosso profeta diz, na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo nos foi dado para que eu e você venhamos continuar as mesmas obras de Jesus que quando ele esteve na terra. Que possamos ter essa imagem e semelhança. Não só dito, mas manifestar essa imagem e semelhança. Amém? Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir, não se preocupe. Paulo fala que é em glória, é de degrau em degrau. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, irmãos. O Senhor disse na boca de Isaías, ah, certamente os jovens cairão, e muitos cairão. Mas, ele dá um porém, mas aquele que espera no Senhor, renovarão suas forças. Ah, nós podemos até cair, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Senhor Jesus, me perdoa a minha incapacidade, Senhor. As minhas limitações, Pai. Eu fiz o melhor que eu podia, dentro de minhas limitações. O meu desejo, Pai, é que essa palavra surte efeito nos corações dos teus filhos. Eu quero ser transformado por Ti, Jesus. Eu quero ser um contigo. Eu quero ser um contigo, Pai. Eu quero provar mais da Sua graça, do Seu poder. E ser um contigo, Senhor. Não me deixe atrapalhar o mover do Teu Espírito, Pai. Que Teu Espírito Santo venha ter livre acesso aos nossos corações e nossas mentes. E que possamos estar completamente rendidos ao Teu Espírito, Pai. E ter o desejo de ser um contigo. Ter a vontade, Senhor. O anseio de Ti. A fome, a sede por Sua palavra. Conceda a Sua bênção sobre cada um aqui, eu te peço. No Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Deus abençoe no nome de Jesus, amém?
Espero ter ajudado os irmãos.